Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Ivo da Costa do Rosário, docente de língua portuguesa na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E neste trabalho vou apresentar o tema Ensino da Sintaxe à luz da Base Nacional Comum Curricular. Bem, no plano da apresentação, eu proponho iniciar uma abordagem das críticas ao ensino tradicional nos documentos oficiais, como que o ensino tradicional é tratado nesses documentos. Em seguida, como a morfossintaxe é apresentada na Base Nacional Comum Curricular, que é o tema central desse trabalho. Algumas críticas também à BNCC, algumas bases fundamentais da linguística funcional centrada no uso, que vão balizar a minha análise e a minha proposta de trabalho, os conectores do português e uma pergunta, aulas de gramática, isso ainda é válido? E, por fim, algumas considerações finais. Bem, primeiramente eu extraio aqui uma parte de um documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, um documento lançado em 1997, há quase 30 anos no Brasil, e esse documento ele apresenta, num determinado momento, um conjunto de críticas mais frequentes que se faziam ao ensino tradicional. E assim o documento lista a desconsideração da realidade dos interesses dos alunos, a excessiva escolarização das atividades de leitura e produção de texto, o uso do texto como expediente para ensinar valores morais e como pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais, a excessiva valorização da gramática normativa e a insistência nas regras de exceção, com o consequente preconceito contra as formas de oralidade e variedade não padrão, o ensino descontextualizado da metalinguagem, normalmente associado a exercícios mecânicos de identificação de fragmentos linguísticos em frases soltas, e a apresentação de uma teoria gramatical inconsistente, uma espécie de gramática tradicional mitigada e facilitada. Então, esse é um conjunto de críticas que já está nos documentos há muito tempo, há algumas décadas, e aqui especialmente um documento oficial do governo brasileiro voltado para as escolas. Então, fica muito clara a crítica a essa questão da excessiva valorização da gramática normativa, o ensino descontextualizado e também uma teoria gramatical inconsistente. Para isso ficar ilustrado, nós temos, por exemplo, essa atividade. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas. Então, nós temos 6 frases que foram inventadas para esse exercício, e logo em seguida as classificações possíveis. Então, esse exercício espelha bem a crítica feita nos parâmetros curriculares nacionais, porque são frases inventadas, sem contexto, é uma gramática pela gramática, um exercício que apenas visa identificar mecanicamente algumas classificações. Então, é uma espécie de uma domesticação, de uma decoreba. Mas o que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, então essa palavra é importante, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Então, esse é um documento normativo do governo federal brasileiro, voltado à educação básica, e aqui nós percebemos esses 3 conceitos que são muito importantes. Tem caráter normativo, ou seja, é obrigatório, e ele define, pelo menos ele promete, que há um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, é isso que a gente vai ver se é assim mesmo. Dentro da parte de língua portuguesa, esse documento orienta, organiza essa área do conhecimento em eixos ou unidades temáticas, também chamadas de práticas de linguagem. Dentro dessas práticas de linguagem, nós temos a oralidade, leitura escrita, escuta, produção escrita e multissemiótica e análise linguística ou semiótica. Esse último conceito, análise linguística e semiótica, se subdivide em 6 áreas: a fonoortografia, a morfossintaxe, a sintaxe, a semântica, a variação linguística
e elementos notacionais da escrita. O que eu gostaria de destacar aqui nesse momento é que a BNCC opta pelo rótulo análise linguística, que até onde vai nossa pesquisa, foi proposto por Geraldi em 81, no contexto dos trabalhos associados ao socio-interacionismo. É uma espécie de uma gramática do uso, porque vai muito além daquilo que a gente conhece como gramática normativa, porque envolve um aspecto mais reflexivo, um aspecto de pesquisa, aspectos sistêmicos, textuais, discursivos. Então, a BNCC adota esse rótulo de análise linguística como algo mais amplo do que aquilo que nós conhecemos por gramática. E dentro dessa área de análise linguística, é importante verificar que o documento oficial, né, brasileiro, aquele que tem caráter normativo, ele vai indicar o trabalho com a morfossintaxe e a sintaxe. Então, a gente já percebe que é um mito essa ideia de que a gente não deve ensinar morfologia, morfossintaxe ou sintaxe na escola. Precisamos ensinar sim, e isso está abonado, né, pelos documentos oficiais. Quanto ao componente língua portuguesa, ele é assim descrito na BNCC. O componente língua portuguesa da BNCC dialoga com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais, da informação e da comunicação. Aqui eu faço um primeiro comentário. Existe um compromisso explícito desse documento com pesquisas recentes da área. E isso é muito importante, porque o ensino de língua portuguesa, o ensino da sintaxe, ele também deve ser permeado por resultado de pesquisa. E isso é abonado, né, pelo próprio documento. E também aqui se fala em transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século, porque o texto, por exemplo, ele já não é mais aquela realidade, né, que a gente conhecia até então, do texto escrito, né, de uma modalidade só, de uma interface só. Hoje em dia nós temos questões muito semióticas, multimodais, então o documento se compromete com essa visão mais moderna. E logo em seguida, assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem, já assumida em outros documentos, como os parâmetros curriculares nacionais, para os quais a linguagem, aí vem uma definição, é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade nos distintos momentos de sua história. Aqui nós temos pontos bastante importantes. Primeiro, é bom destacar que a BNCC não abraça uma teoria de linguagem específica, uma teoria de ensino, mas existe uma perspectiva assumida de maneira muito clara, que é a perspectiva que é denominada num documento como enunciativo discursiva da linguagem. A leitura atenta desse trecho da BNCC nos permite afirmar que existe uma visão afinada com o ensino de língua portuguesa baseado nos usos reais, em língua real e não língua inventada, mitigada, como foi aquela atividade que eu apresentei aqui no início da minha fala. Então, é uma visão bastante diferente daquela visão modelar tradicional, em que se valoriza muito mais o processo do que o produto. Bem, e caminhando um pouco mais, né, por esse documento, lá no eixo da análise linguística, semiótica, na parte do ensino fundamental, nós temos alguns trechos que valem a pena ser destacados. Primeiro, propõe-se, na parte de morfossintaxe, conhecer as classes de palavras abertas, substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, e fechadas, artigos, numerais, preposições, conjunções, pronomes, e analisar suas funções sintático-semânticas. Então fica muito claro aqui a proposta de se trabalhar com as classes de palavras e também com a questão das funções que esses elementos exercem no texto. Isso é muito importante. Só destaco aqui, além disso, essa concepção de classe fechada. Para as preposições e conjunções, nós vamos voltar a esse ponto.
E depois, um outro destaque que eu coloco é a questão do período composto, por coordenação e por subordinação, como um tema, né, um conceito, uma ideia que precisa ser trabalhada também no ensino fundamental. Né? É, e ainda dentro desse campo do ensino fundamental, eu destaquei 5 habilidades, né, que dizem respeito ao tema da nossa apresentação. Essas 5 habilidades vão tratar de alguns aspectos muito importantes que eu destaquei em vermelho. Então, a primeira habilidade fala em conectivos, a segunda fala em conjunções, a terceira em conjunções e articuladores textuais, a quarta fala em conectores e a última em operadores de conexão. Aqui eu quero destacar 2 aspectos. Primeiro, que a BNCC ela comprova, né, por A mais B, a gente pode comprovar com base da BNCC que o trabalho dos conectivos, da conexão de orações, é fundamental no campo da sintaxe, dentro do aspecto da educação básica, dentro do campo do ensino fundamental e do ensino médio. E isso é reforçado em vários aspectos, inclusive aqui nas habilidades. Né? Lembrando que a BNCC tem um caráter normativo. Então, esse conteúdo precisa ser ensinado. Essas habilidades precisam ser desenvolvidas. Um segundo aspecto é que falta um refinamento teórico, porque ao tratar de conectivo, conjunção, conector, operador, não há um refinamento, de modo que, ao consultar o documento, é possível que haja uma dúvida se esses conceitos designam a mesma coisa ou se são diferentes. Então, existe uma certa incoerência interna nesse aspecto, né? Necessitaria, então, de um maior refinamento. Então, algumas críticas comumente feitas à BNCC é que falta uma organização lógica na apresentação dos objetos de aprendizagem, já que não há progressão na apresentação dos temas, uma análise atenta, por exemplo, dos processos de coordenação e subordinação, nos permite depreender que não há essa organicidade, essa organização lógica, e isso é um problema porque trai as próprias bases do documento. Existem excessivas generalizações, não há orientação metodológica para o trabalho com os temas, e o tema da conexão acaba sendo tratado de modo muito superficial e assistemático, como a gente acabou de perceber no plano conceitual, quando trata das conjunções, dos conectores, dos conectivos, etc. Então, alguns pontos delicados no ensino tradicional das conjunções e da conexão de orações primeiro, a questão da lista de conjunções. Esse ainda é um procedimento que ainda se adota muito nocivo, né, de que muitos estudantes são levados a memorizar algumas conjunções e, a partir dali, classificar as orações. Né? Então, a gente sabe que isso não é apropriado, porque um quando, por exemplo, pode ser temporal, pode ser contrativo, um desde que pode ser temporal, pode ser, por exemplo, causal, né? Então, esses são alguns problemas que a gente detecta. Segundo, a omissão da correlação e da justaposição. Esses processos não são trabalhados na BNCC. A coordenação não opera somente no nível do período composto e existe uma inferência, né, que pode ser feita de que a coordenação só seria um processo de ligação de orações, mas na verdade não, porque a gente tem, por exemplo, caneta e lápis, que é um tipo de coordenação. As orações sindéticas, explicativas e conclusivas, elas têm um estatuto diferente das aditivas, adversativas e alternativas. Isso há fartas pesquisas demonstrando isso, e a BNCC também não trata desse aspecto. Orações comparativas e consecutivas não são adverbiais, elas têm um comportamento totalmente diferente. E há uma série de conectores e de orações em uso não contempladas nas gramáticas normativas. E aqui eu me concentro. Né? É justamente esse o ponto central da nossa apresentação. Bem, antes de avançar, eu adoto uma visão funcionalista da linguagem. Entendemos o funcionalismo como uma corrente teórica que se caracteriza pela concepção de língua como um instrumento de comunicação, que, como tal, não pode ser analisado como um objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável,
sujeita a pressões oriundas das diferentes situações comunicativas que ajudam a determinar sua estrutura gramatical. Trata-se de uma linguística baseada no uso, cuja tendência principal é observar a língua do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. Então, o funcionalismo vai ter uma aproximação muito grande com aquilo que a BNCC chama de concepção discursiva enunciativa da linguagem, porque o ponto central da teoria funcionalista é justamente trabalhar com os usos, com essas pressões que acabam sendo exercidas sobre o sistema, e essas pressões fazem com que o próprio sistema se modifique. Isso vai ficar mais claro um pouco adiante. Então, algumas bases centrais do funcionalismo é que a estrutura das línguas é moldada pelo uso efetivo, realizado pela comunidade de falantes. A língua varia e muda em virtude das pressões discursivas. Há fatores sociais e cognitivos que impactam as línguas humanas. A pesquisa linguística, assim como também o ensino, deve sempre estar pautado nos dados de língua real, e a língua é usada sempre em função de propósitos comunicativos claros. Então, em síntese, a visão funcionalista vai romper com a ideia de um ensino em que há uma mitigação da linguagem, em que há frases inventadas. Então, a nossa base de trabalho sempre vai ser o texto real, o texto falado ou o texto escrito. E como o foco da nossa apresentação é a conexão, trago também uma definição de conector. Assumimos o termo conector em uma acepção mais ampla do que conjunção ou conectivo. A gente viu que na BNCC esse conceito acaba apresentado de maneira misturada, com conectivo, com conjunção, etc. Segundo o Souza 2008, em um sentido mais abrangente, conector designa quaisquer expressões linguísticas utilizadas para ligar segmentos maiores ou menores do texto do discurso, estabelecendo relações semânticas diversas. Em determinados casos, esses elementos determinam a orientação argumentativa dos segmentos que introduzem. Além disso, os conectores podem ser representados por palavras gramaticais, por palavras lexicais ou por outras unidades linguísticas. Então, o conector está sendo tomado aqui de maneira propositalmente ampla para designar preposições, conjunções, operadores argumentativos, alguns advérbios, operadores, elementos que ligam palavras, sintagmas, frases, orações, períodos e até porções maiores do texto. Bem, primeiramente eu gostaria de apresentar, dentro desse campo da conexão, que existe uma série de conectores, né, que está fora da NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira. Aqui no dado 1, nós temos o conector longe de, que designa uma oração de exclusão. No dado 2, nós temos o conector em vez de, que vai designar uma ideia de substituição. Em 3, temos exceto que, designando a ideia de exceção. E, por fim, no dado 4, na oração por quantos elementos quisessem entrar no jogo, nós temos o que nós chamamos de oração agentiva da passiva. Então, existe uma série de conectores e de orações que estão para além daquilo que preceitua a NGB e daquilo também que é apresentado pelas gramáticas, né? E o trabalho baseado no uso, a pesquisa com base em corpos, língua falada, língua escrita, vai nos apresentar uma série de outros elementos, né, que vão inclusive romper com aquela ideia de classe fechada das conjunções e das preposições. Porque nós sabemos que também existe produtividade na classe desses elementos conectores. Claro que a produtividade não é tão grande como aquela que se verifica entre substantivos, verbos, adjetivos, mas também há produtividade. Ou seja, a classe das conjunções, a classe das preposições, ou poderia dizer a metaclasse dos conectores, é uma classe aberta à produtividade. Já é clássico esse esquema da rede XQ Connect em português. Aqui nós temos vários conectores, muitos deles canônicos, né? Da esquerda para a direita temos assim que, logo que, sempre que, até que, desde que, para que, dado que, sendo que, posto que, visto que, e etc. E à direita nós temos o daí que. Isso comprova que essa rede XQ
ela continua em produtividade, né, aberta à formação de novos elementos de conexão. O DAIQ, por exemplo, foi estudado pela professora Ana Beatriz Arena, numa tese de doutorado defendida na UF no ano de 2015. Então, mesmo esse esquema sendo tão básico da língua portuguesa, ainda assim ele continua aberto. E aqui nós podemos ver uma pesquisa do professor Monclar Guimarães Lopes, do conector fora que, né? No primeiro exemplo, mesmo que Lula viesse a ser solto pela inviabilização do processo, provas podem ser checadas e comprovadas e novos julgamentos, com outros juízes marcados até mesmo vindo a aumentar a pena pelos delitos. Fora que provar que há manipulação entre o judiciário, inclusive a STF e MP, seria um álibi para afastar pelo menos 2 ministros do STF. Nesse dado, o fora que institui uma hipotática integrada, uma oração equivalente àquilo que nós chamamos de adverbiais na tradição, e aqui nós temos uma ideia de adição, já que o fora que poderia ser até comutado ou substituído por além de que, né? Então esse é um uso inovador, porque as gramáticas normativas normalmente não apresentam o fora que, mas é um conector que está no uso. E esse fora que também pode aparecer de forma desgarrada, né? Como no último exemplo. O game conta com efeitos especiais incomparáveis que nos deixam de boca aberta o tempo todo. Algumas cenas são tão boas que nos faz jogar o jogo novamente só para ter esse prazer. Fora que o conceito do jogo é maravilhoso. Além disso, o conceito do jogo é maravilhoso. Então, esses conectores, além de surgirem como inovação na língua portuguesa, eles também se apresentam de uma maneira sintaticamente mais desvinculada, como é o que se observa aqui nesse segundo dado, que nós temos chamado de oração desgarrada, à luz dos trabalhos da professora Maria Beatriz Descartes. Além da rede XQ, temos também conectores na rede XD, um trabalho que eu desenvolvi em 2022. Esses elementos normalmente são apresentados pelas gramáticas como preposições, locuções prepositivas. Então, nós temos além de, antes de, depois de, fora de, longe de, perto de, próximo de, formados por advérbio mais de. E também temos a ponto de, em vez de, em prol de, ao invés de, a respeito de, em face de, em razão de, formados por preposição determinante nome de. Essa lista não é fechada, né? Ela é aberta, a pesquisa avança, a gente continua achando outros conectores, e esses elementos acabam sofrendo um processo de expansão, porque servem também para ligar orações não finitas, conhecidas na tradição como orações reduzidas. Então aqui eu trago alguns exemplos. Antes de ser atleta, eu sou mulher. Então nós temos aqui um dado em que o antes de, comumente classificado como locução prepositiva, cumpre um papel de um conector contrativo. Quer dizer, antes de ser atleta, sou mulher. Sou mulher seria uma informação mais relevante do que ser atleta. No segundo dado, após analisar as razões de apelação, o colegiado acolheu as preliminares da defesa, dentre as quais a que pedia a nulidade do interrogatório do acusado, em face de ser apresentado algemado à audiência. Então, nós temos também em face D, cumprindo um papel de conector oracional. A especificidade desses conectores, formados por D, é que eles sempre vão introduzir oração não finita, aquilo que a gente conhece, conforme eu já disse, como oração reduzida de infinitivo, no caso. No terceiro dado, o acusado estava preso em virtude de ter ameaçado os próprios pais, quer dizer, em função de, né, então apresenta uma causa para o acusado estar preso, e aqui é bastante curioso porque a palavra virtude, né, considerada aí como núcleo nominal desse conector, ela já se afasta do seu sentido original como algo positivo, de valor, né, meritório, porque em virtude de ter ameaçado os próprios pais. Então, quando a palavra virtude se afasta do seu sentido original, ela acaba também ganhando cada vez mais feições de conector, porque já não tem aquele compromisso com a sua semântica mais primordial. Aqui, então, no caso, é uma razão apresentada para ser preso, então a conotação positiva de virtude já não se verifica. No quarto caso, nós temos em prol de preservar a paz e o bom desenvolvimento da justiça,
expressando uma espécie de uma finalidade. Pesquisas diacrônicas já mostraram que em prol de seria em proveito de. Essa palavra prol já não é utilizada no português, a não ser nessa colocação, nessa construção em prol de. Então, existe uma espécie de uma especialização do termo. Então, estou apresentando aqui uma série de elementos de conexão que estão no uso, porque todos esses dados foram coletados em corpora, diversos, mas ainda não apresentados nas nossas obras de referência. Quanto ao perto de, é curioso porque o perto designa uma noção espacial, primordialmente. Eu estou perto de algo, né? Uma proximidade física, mas o perto também é atraído para a rede XD e passa a designar uma noção temporal. O clipe do Psy já está perto de alcançar 1 bilhão de visualizações, né? Então nós temos aqui uma noção temporal, né? Esse alcançar 1 bilhão já está temporalmente próximo, então a ideia é essa. Mas a noção de conexão fica mais clara no segundo dado. Perto de completar 15 anos, comecei a namorar uma menina da minha sala, né? Então o falante tem uma motivação para não usar o quando. Quando eu completar, quando eu completei, né? A motivação é perto de completar 15 anos, justamente para designar mais do que a ideia de tempo, nós temos aqui um tempo aproximativo, né? Quer dizer, é um tempo que já está se aproximando. Então, existe uma necessidade comunicativa de refinar a transmissão dessa ideia de tempo. É o que a gente observa aqui. E é bastante curioso porque o falante, dentro da criatividade, né, que lhe é peculiar, também vai criar algumas inovações, como essa terceira. Lá no final, na última tela, pertinho de finalizar a compra. Então, nós temos um pertinho de, e aqui a gente tem um sufixo diminutivo. Nós sabemos que as conjunções, né, elas não são passíveis de receber esse tipo de sufixo, né, não sofrem essa derivação de grau, mas o perto, justamente por sua natureza híbrida, ainda um pouco adverbial, um pouco conectora, admite esse uso. E é bastante curioso porque isso cumpre um papel, cumpre uma necessidade comunicativa, que pode ser uma espécie de um uso afetivo da linguagem, pertinho de finalizar a compra, numa situação em que quem fala quer buscar uma aproximação com o interlocutor, mas também designar um tempo que é ainda mais próximo do que aquele que seria veiculado se eu utilizasse o perto. Então, pertinho é um tempo ainda mais refinado, mais claro, mais recortado do que perto, né? Então, é assim que temos interpretado esse dado. Já caminhando para o final, temos conectores mais pesados, com o objetivo de enganar de forma mais eficaz os outros, em que a gente tem que uma boa preservação ainda da classe original prepositiva do com, o artigo o substantivo objetivo, a preposição de. Então a gente tem uma composicionalidade ainda bastante preservada, mas ao mesmo tempo com o objetivo de cumpre um papel de conexão, que é justamente iniciar uma oração final, de finalidade. Com o objetivo de enganar de forma mais eficaz os outros para enganar de forma mais eficaz os outros, né? E essa composicionalidade fica ainda mais clara no segundo dado, com os objetivos principais de remover uma peça do sistema de resfriamento. Então aqui fica muito claro que a classe dos conectores ela não vai ter um comportamento tão homogêneo quanto aquele que conhecemos pelo rótulo de conjunção. O conector ele vai cumprir esse papel de conectar partes, mas ele ainda, em alguns momentos como esse, vai deixar transparecer de maneira muito clara, né, as funções originais de cada elemento que compõe aquele conector. Aqui no caso da palavra objetivo, nós temos uma flexão de número, né, porque está no plural, e uma modificação pelo adjetivo principais. Então a classe dos conectores é justamente essa classe muito heterogênea. E aí nós concluímos nossa apresentação com uma pergunta. Ainda posso ensinar a gramática normativa?
Nós sabemos que essa é uma pergunta que suscita muitos debates, em que nós temos visões muito distintas, mas aqui eu abro um espaço para apresentar a minha reflexão sobre esse tema, sobre essa pergunta. Concordamos com o fato, esse texto é meu, publicado em 2016. Concordamos com o fato de que a gramática normativa não pode estar na centralidade do processo pedagógico, ocupando todo o tempo das aulas de língua portuguesa, como ainda vem sendo feito em muitas escolas. Então, não pode ser o centro. O centro é o texto. São os trabalhos desenvolvidos em torno de gêneros e sequências tipológicas diversas. Por outro lado, reconhecemos que a escola deve trabalhar a língua, especialmente em sua variedade padrão, sem descartar uma série de conhecimentos teóricos que foram acumulados ao longo do tempo e que constituem um verdadeiro edifício cultural. Isso, obviamente, não significa desconsiderar todas as outras variedades igualmente legítimas e eficientes do ponto de vista comunicativo. Não há definitivamente qualquer paradoxo em questão. A gramática normativa revela-se como um saber político de prestígio em nossa sociedade. É nessa concepção de gramática que os jornais de grande circulação, a legislação do país, a imensa maioria dos livros e revistas e tantos outros veículos de comunicação são produzidos e distribuídos. Negar esse conhecimento ao aluno significa alijá-lo de uma boa parte da produção científica, técnica e cultural do nosso país. Então, defendo que a gramática normativa também deve encontrar o seu espaço nas aulas de língua portuguesa. Contudo, o cuidado que nós devemos ter é que esse ensino precisa ser crítico. Ele precisa ser confrontado com aquilo que a própria BNCC indica, que são as pesquisas mais recentes na área. E concluindo, então, esse raciocínio, isso não significa que a gramática normativa deva ser ensinada e transmitida de forma crítica. É justamente o contrário. Espera-se que o ensino de língua portuguesa e os diversos projetos de leitura contemplem um processo de ensino-aprendizagem de caráter crítico, dialógico e problematizador. Assim, o ensino da gramática normativa recupera seu fôlego e ganha uma razão real para sua existência. Defendemos que cabe ao professor de língua portuguesa apresentar e discutir as incompletudes e inconsistências da gramática normativa como uma atitude política de não ingenuidade perante esse saber. Reiteramos que, igualmente importante, é considerar e valorizar esse conhecimento acumulado ao longo dos séculos, que naturalmente possui sua coerência e utilidade. Assim, a gramática normativa pode ensejar importantes discussões e propiciar a construção de muitos saberes. Em síntese, a gramática normativa, no meu ponto de vista, pode ser ensinada, deve ser ensinada. Por outro lado, ela não deve ocupar a centralidade do processo e nem deve ser ensinada de forma crítica. Pelo contrário, ela pode servir como um bom ponto de partida para que o professor, em sala de aula, no ensino da sintaxe, mas também de outras áreas da língua portuguesa, para que ele possa tornar essa aula instigante, produtiva, crítica, e esse é o ponto que nós defendemos. Aqui algumas referências bibliográficas e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.